Check-up no rádio com o médico geriatra Belício, né, doutor Belício? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a toda a nossa faixa de audiência, bom dia aos internautas, uma satisfação imensa participar aqui do quadro Check-up no rádio. Olha, fraqueza e fadiga são questões frequentemente enfrentadas por idosos, podendo ter um impacto significativo em sua qualidade de vida e independência. É o nosso tema de hoje, aqui do nosso quadro Check-up no rádio, né? Doutor Belício, quais são as principais causas de fraqueza e fadiga em idosos e como elas diferem das causas em adultos mais jovens? Perfeito, Marcos. As principais causas, eu diria que dificilmente é só uma causa. Eu vou falar de várias causas aqui, mas tudo em idoso dificilmente tem uma causa só. Principalmente um sintoma desse que é bem geral. Muitas coisas podem dar fraqueza, fadiga, mas a rotina lá no nosso consultório é do filho, do neto, o próprio idoso. Virem para a consulta porque está se sentindo fraco, está sentindo desânimo, está sentindo uma falta de energia, uma fadiga, que é um sintoma bastante inespecífico. Não é como uma febre, não é como um vômito tão específico. Então a gente tem que entender que isso provavelmente tem algumas causas, né? E essas algumas causas podem estar no mesmo paciente ao mesmo tempo. Inicialmente, não achar que fraqueza, fadiga é da idade. Esse é o primeiro ponto. Ao contrário, quando um paciente idoso vem sentir fraqueza, fadiga, fique atento porque ele pode degringolar numa síndrome de perdas em espiral. Eu sempre digo isso aos alunos, ou seja, perde o apetite, perde a energia, gasta menos energia, continua perdendo mais apetite e assim ele vai degringolando e perdendo o que você falou, a funcionalidade, perdendo a independência, a capacidade dele ir beber água sozinho, a capacidade dele ir na rua. Então, atentai bem que o sintoma de fraqueza, fadiga, perda de energia, desânimo não é normal da idade. Logicamente que o envelhecimento ele cursa com perdas de reservas e a gente tem um tempo de resposta, a gente tem um grau de perda de força, um grau de perda de energia para cada situação até aceitável. Mas a ideia é que a gente possa romper essa perda, essa fraqueza, essa fadiga, para que o idoso possa viver mais independente, com mais qualidade. Então, para iniciar, não é da idade. A gente tem que levar sempre isso em consideração, principalmente de forma aguda. Ele estava bem, de uma hora para outra ficou fraco. De uma hora para outra não consegue mais fazer aquilo que ele gostava de fazer, ou faz pouco tempo que ele está ficando fraco, e essa é a hora da gente ter em mente que deve-se investigar essa fraqueza. Na maioria das vezes se associa a fraqueza, a fadiga, a falta de energia, a questões alimentares. Nem sempre é por questões alimentares, tanto que é bem comum as pessoas tomarem ou chegarem na consulta pedindo uma vitamina para ficar mais forte, para acabar com a fraqueza. E isso, na maioria das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, não resolve o problema. Porque fraqueza, fadiga, desânimo é complexo, você tem que investigar mais profundamente. E eu vou começar por uma queixa que talvez ninguém nem imagine: depressão. A depressão, ela tira o ânimo do paciente, ela tira a energia, ela tira a força mental para que a força física possa atuar. E idoso tem depressão muitas vezes mascarada, com poucos sintomas, se isolando, ficando calado, perdendo a energia, perdendo a força, desanimado. Então, depressão pode ser uma causa não é uma vitamina que vai resolver depressão. Depressão é uma causa importante de perda de energia, de causa de fraqueza. Outra causa é o descondicionamento físico. O idoso pode, por questões outras, por exemplo, uma dor no joelho, limitar ele para se movimentar. E a inatividade, se a atividade física é um dos grandes segredos
de você viver mais e com qualidade. A inatividade física, você não se movimentar, é um dos grandes vilões, é um dos grandes venenos que nós temos, mesmo quando você tem muita idade. Então a dor no joelho, por exemplo, mandar um abraço para o nosso amigo palmeirense, Dr. Anderson, especialista em joelho. A dor, ela pode limitar o indivíduo a fazer ele se movimentar menos. Naturalmente, ele vai se levantar menos, ele vai andar menos, ele vai ter descondicionamento, perda de massa muscular, perda de mobilidade, ele vai ter mais fadiga. O descondicionamento físico do idoso é uma causa importante. Se ele está andando menos, ele vai ficar mais fraco, isso vai se perpetuando, isso vai virando uma bola de neve ao ponto de ele entrar numa síndrome grave, que é a síndrome de fragilidade, onde ele finda terminando perdendo peso, perdendo apetite, perdendo energia, perdendo mobilidade e numa cama, numa síndrome de mobilidade. Então, descondicionamento físico é uma falta de se movimentar. Eu oriento muito meus idosos aqui no raio, no consultório, aos idosos lá da universidade, a se movimentar mesmo com suas limitações, evitar repouso prolongado, passar muito tempo deitado, sentado, com pouca mobilidade, um veneno, como eu digo. Então você tem que se movimentar mais, mesmo com suas limitações. E se o problema for a dor do joelho, do quadril, do pé, da coluna, tem que tratar essa dor. A fraqueza pode ser do descondicionamento relacionado a uma dor, a uma questão articular. Doenças podem causar fraqueza. Eu falei da depressão, mas existem outras doenças em outros órgãos que a gente nem imagina. Por exemplo, doenças na tireoide. O hipotireoidismo é uma causa clássica de fraqueza, de fadiga, de falta de energia, de sonolência. Então, os idosos, principalmente as mulheres, elas têm uma prevalência maior de hipotireoidismo, e isso deve ser rastreado, deve ser pensado, deve ser pesquisado, né, quando você tem uma queixa de fraqueza, de fadiga. Quando adoece, por exemplo, teve uma gripe, teve uma virose, está muito comum a história da virose das moscas, ele fez uma diarreia, ou vomitou, ou teve uma febre, ou gripou, ele se recupera mais lentamente, e ele se recupera muitas vezes com essa sensação de falta de energia, de fraqueza. Então, processos agudos, seja uma gripe, seja um internamento prolongado, gera uma recuperação mais lenta, gera sintomas de fraqueza, de fadiga. A convalescência da doença que agudizou traz fraqueza, traz fadiga. Dos polivitamínicos, a gente até pode lembrar que uma das causas de fraqueza pode ser a vitamina B12 baixa demais, a hipovitaminose B. Mas a gente, primeiro que isso não é tão comum, é mais raro, mas a gente dosa a vitamina B. Antes mesmo de tomar um polivitamínico, a gente dosa a vitamina B, a gente do laboratório nos mostra o nível, e a depender do nível a gente pode suspeitar ou não da hipovitaminose B. Por fim, acredito que uma causa recorrente nos idosos é a questão de medicamentos. Às vezes ele está tomando algum medicamento, iniciou algum medicamento, e esse medicamento pode estar dando uma falta de energia, né? Medicamentos que podem dar sono durante o dia, eles podem tirar aquela energia, dar aquela falta de coragem, aquele desânimo num paciente com mais idade, e a gente tem que rever esse medicamento, muitas vezes rever a dose, muitas vezes rever se realmente aquele medicamento está está sendo mais benéfico do que trazendo mais prejuízos. Então, medicamentos são uma causa importante de falta de energia, de falta de coragem, de falta de energia no paciente idoso. Então, acredito que se a gente for imaginar causas, Marcos, a gente tem inúmeras causas. Mas acho que as mais comuns, as mais prevalentes são essas. Lembrar que não relacionar isso à idade. Eu falei de doenças, esqueci de comentar o diabetes. O diabetes dá muita fraqueza no paciente
idoso. Então, não achar que é simples, não achar se você tem seu parente, você que está idoso, atentar bem, porque esse sintoma de fraqueza, fadiga, pode ir desde um problema na mente, como depressão, passando por doenças graves, como hipotireoidismo, como diabetes, e até mesmo o descondicionamento que pode passar despercebido, porque você foca tanto na dor, está se movimentando menos, acha que é da idade, e às vezes você entra nessa bola de neve que é perder energia, perder apetite, comer menos, perder peso, e aí piora a energia e assim por diante. Como é que a gente pode distinguir entre a fraqueza e fadiga e as relacionadas ao processo natural do envelhecimento? O termo fraqueza e fadiga é mais do senso comum, né? As pessoas, tô fraco, tô fadigado. Tecnicamente, são termos distintos, né? A fraqueza ela está relacionada diretamente com a força muscular. Se você só tem fraqueza quando você mede a força e você está com menos força. Mas a sensação de falta de força, ela pode ser sim, ou sensação de falta de energia. O termo técnico é astenia, é fadiga, é aquela falta de energia mesmo sem você ter perda de força. Então, tecnicamente são diferentes, mas para o senso comum, para o ouvinte entender, a gente tem sintomas, aliás, a gente tem meio que são sinônimos para o senso comum. Tecnicamente, se eu for dar uma aula sobre isso para um público da área da saúde, eu vou falar que são coisas distintas e que cada uma tem um conceito diferente. Como diferenciar do processo de envelhecimento normal, a princípio, nunca achar que é do envelhecimento normal. O envelhecimento fisiológico, ele dá uma perda de força e outra coisa, uma perda de força, discretamente o indivíduo vai ficando um pouco mais lento, mas mesmo assim a gente tem como fazer com que isso não piore, fazer com que isso não entre numa espiral de perda, gerando o que a gente chama da síndrome de fragilidade. Então, não levar por esse lado. E fraqueza e fadiga são coisas diferentes, mas se a gente for levar na parte técnica, na parte que não é do senso comum. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp: Dr. Belísio, eu estou com uma falta de coragem, um cansaço muito grande no corpo. Tenho 49 anos. E aí, é fraqueza e fadiga também já? Isso aí é uma fraqueza, uma fadiga popularmente conhecida. Nessa faixa etária, é homem ou mulher aí, provavelmente. Mulher. Mulher, porque são as que mais perguntam, né? Essa faixa etária tem que estar atento com as questões hormonais, né? Climatério, menopausa, essas coisas. Mas alterações do sono, por exemplo, pode dar muita fraqueza. Você não dormir bem, você acorda no outro dia fadigado, cansado. Você pode ter problemas no sono que você não consegue imaginar que podem estar atrapalhando seu sono. Roncar, ter apneia do sono. Você pode ter apneia do sono e acordar no outro dia fraco. Ter distúrbios do sono como síndrome da perna inquieta, pesadelo, terror noturno, que as pessoas conversam, ficam se debatendo durante o sono. Você pode ter isso. Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser uma doença na tireoide, como eu falei, pode ser a deficiência de alguma vitamina, eu acho um pouco provável. Pode ser o descondicionamento, essa pessoa pode não fazer atividade física e isso atrapalhar, mas transtornos do sono, deficiência, doenças como depressão, como diabetes, como hipotireoidismo, são causas comuns de fraqueza. Precisaria de mais alguns detalhes para a gente poder dar um diagnóstico. Mas aquilo que eu falei para o idoso serve também para o adulto jovem, serve para a pessoa de meia idade pensar em fraqueza. Estou dormindo bem? Será que eu ronco? Será que eu tenho uma apneia? Será que eu estou acordando muita noite para urinar? Isso interrompe o seu sono, no outro dia você está fadigado. Afastada todas essas causas, fibromialgia é uma doença que causa muito, mas ela está associada com dor e tal. Afastada todas as causas orgânicas, todas as causas físicas, todas as causas de doença mental, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de fadiga crônica,
que pode estar relacionada com essa fraqueza que não foi explicada por uma investigação ampla, que não tem uma explicação por alguma doença, por alguma outra coisa dessas que eu falei. A gente pode enquadrar o paciente como uma síndrome de fadiga crônica. Não é tão comum, mas existe. Ouvindo Daniel César, pergunta aqui, doutor Belísio, qual é a origem da virose que vem sobrecarregando os postos de saúde e como podemos evitar? A virose, a origem dela é o período das chuvas, né? A gente sabe que esse período é um período onde o clima não muda, né? O tempo, ele fica mais úmido, ele fica por vezes mais quente, a gente tem variações de temperatura abruptas. Isso é um meio ótimo para as viroses, para o vírus da gripe, para o vírus da diarreia, para o vírus das infecções como dengue, como chikungunya, porque todas são viroses, são doenças, a própria Covid, são doenças causadas por vírus. Logicamente que a forma de transmissão de uma infecção respiratória é diferente de uma dengue. Uma é pelo mosquito, outra é por transmissão direta, um contato na mão, ou uma pessoa que está tossindo, você pega a gripe ali no mesmo ambiente. A diarreia através de alimentos, mas as síndromes virais comuns nessa época do ano são causadas basicamente pelo período que aqui na nossa região a gente chama de inverno, de período de chuvas. Agora, algumas medidas a gente tem que colocar em prática nessa época, né? A questão do álcool gel, que todo mundo esquece quando passa esse período, todo mundo esquece que um dia tivemos uma epidemia de influenza, da gripe suína, influenza tipo A. Nós tivemos uma pandemia de Covid e nas duas o remédio, a prevenção, uma das medidas extremamente eficazes é o álcool gel. Você usar álcool gel, você evita de você transmitir na maçaneta, evita de você transmitir, de você pegar também, quando você pega na maçaneta, evita você num aperto de mão de uma pessoa que está com gripe, porque a gente, quando está gripada, a gente enxuga o nariz, passa a mão no olho, e às vezes não lembra de higienizar. Álcool gel é uma das formas mais eficazes de você diminuir essa transmissão de viroses nessa época. Está bem hidratado, sua imunidade vai estar bem quando você está bem hidratado, está bem dormido, quando você dorme bem, está bem nutrido, é uma das formas também de você evitar um adoecimento mais intenso. Nas arboviroses, no caso dengue, chikungunya, zika, tela, repelente, né? Isso, medidas de saúde individual. Medidas de saúde coletiva, aí o poder público pode falar sobre pneu com água, borrifar com o carro fumacê, com os agentes de endemia entrando nas casas para ver focos de dengue e assim por diante. Mas como medida individual, repelente, telas são bastante eficazes para você. E agora a vacina, né? A vacina da dengue, esses dias até eu vou postar nas redes sociais sobre dengue no idoso, mas a vacina, que não é para a faixa etária do idoso, ela é uma forma de você ter a prevenção da dengue. Ainda não chegou por aqui, nem a dengue, nem a vacina, mas é uma outra forma da gente prevenir dengue, para a gente prevenir chikungunya, zika e assim por diante. Álcool gel, evitar ambiente que tenha gente gripada, evitar o contato. A máscara na Covid foi mais por uma questão de saúde pública, mas a máscara não evita tanto de você pegar a gripe, evita mais de você transmitir. Então, medidas de... Sim, e lavar as mãos com água e sabão também é uma medida bastante eficaz, além de estar bem hidratado, bem nutrido e bem dormido. O Vini pergunta aqui por quanto tempo devo usar essa medicação? A maioria das vezes é para a vida toda. Se for DPOC, enfisema pulmonar, é o Symbicort, é aquelas bombinhas. Se for um enfisema pulmonar, é para a vida toda, senão vai ter cansaço. Se for asma, depende da classificação da asma. Se for uma afecção aguda do pulmão, geralmente é de uso contínuo essas bombas. Ela fala aqui que estava com pneumonia, está se tratando, né? E ao ser curada, tem que continuar tomando essa medicação? Se for só pneumonia e ela não tiver cansaço, logicamente que isso depende de um teste chamado espirometria.
mas geralmente a gente só usa durante, assim, na vigência da pneumonia, do cansaço. Mas se é um paciente que tem uma doença de base, por exemplo, ele é asmático ou ele tem enfisema pulmonar, ele provavelmente já era para estar tomando, ou essa pneumonia fez ele necessitar de tomar por uso contínuo. Na maioria das vezes é uso contínuo. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço a participação aqui mais uma terça-feira. Queria lembrar das pessoas nos seguirem nas redes sociais, Dr. Belísio Geriatra, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Dr. Belísio Geriatra, e no nosso canal do WhatsApp, 996878877. Além de não perder todas as terças aqui o nosso Panorama 95. Obrigado. Muito bem, então. Hoje não vamos ter um momento de esporte, não, porque a turma está louca, a gente fala sobre Gabigol. Estamos de luto. Estamos de luto. Eu disse hoje, gente, é uma pena Gabigol estamos de luto. se suspende, mas a gente tem uns 20 jogadores para poder substituir Gabigol. Não, eu sei que mas perdemos um ídolo. Tô triste, tô abatido. Não vou ligar seu microfone, Geraldinho. Não vou ligar. Por favor, não ligue. 7h44 minutinhos. Já a gente volta para falar aí com a turma do Podemos, né? Sobre as articulações do partido, né? Para disputar as eleições aqui em Caicó. Será que o Podemos vai apresentar nome para disputar a prefeitura ou vai disputar apenas a Câmara de Caicó? Daqui a pouco tem cafezinho de político, cafezinho com política.